Bom, pessoal, hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Rodrigo Andrade, artista visual, que eu conheci através de um projeto na Zona Leste, né, que fomentava arte ali para as pessoas do extremo leste do estado de São Paulo. Eu conversei já com os meninos do Ateliê da Rapa antes aí, então vocês já viram um pouco sobre eles. E eles estão muito relacionados ao Rodrigo, né? Esse trabalho que eles desenvolvem juntos, né? Um trabalho quase cooperativo, assim, de conhecimento mútuo. Então é muito bonita essa história. E eu queria que ele contasse um pouco pra gente como que se deu isso. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom? É um prazer estar aqui, Laura, falando aqui com o teu canal. E, bom, de fato, esse projeto surgiu de um encontro, né? Eu acho que de artistas do centro, né? Que, num certo momento, diante do desmonte institucional brasileiro, da política brasileira, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, extrema-direita tomando um espaço que nunca teve. Enfim, diante de uma série de circunstâncias que nos faziam mais ou menos desacreditar da política oficial, nos lançamos numa empreitada de criar situações sociais de discussão através da arte com a periferia, né? Eu acho que existia ali uma, assim, talvez pudesse se resumir esse movimento nosso como talvez um desejo romântico de mudar o mundo, ainda que plenamente consciente da nossa dimensão de micropolítica, né? Porque necessariamente eram coisas pequenas, mas na verdade o que a gente estava buscando era um pouco criar pontes, né? Que pudessem ter um duplo sentido do centro para a periferia, da periferia para o centro, porque eu acho que são de duas mãos esse movimento, e basicamente criar um lugar através da arte, onde convivências que naturalmente não conseguem se estabelecer, de relações por conta dos abismos sociais, culturais, urbanos, né, raciais e tudo mais, criar uma situação propícia para essa convivência, né? Isso só seria possível, no nosso caso, através da arte, né? Porque quando você tem um meio como a pintura, né, que é, digamos assim, a princípio acessível a qualquer pessoa, né, até uma pessoa analfabeta pode pegar um pincel, né, e pintar, né, mas que criaria dentro de um campo da linguagem da pintura esse campo para essas relações acontecerem. E na verdade, essa ideia inicial acabou se realizando da forma que talvez até a mim me surpreendeu a todos nós, vamos dizer, pela profundidade mesmo dessa relação, que eu atribuo muito à parceria que eu estabeleci como ponto de partida, veja bem, como um ponto de partida, a parceria que eu estabeleci com o Link, né? A partir do momento onde nós estávamos fazendo obras a quatro mãos, né? Ou seja, absolutamente de igual para igual, né? Eu e o Link, artistas tão diferentes. Eu, um artista estabelecido do circuito de arte, eu tenho 62 anos, né? O Link tem um pouco mais de 35, pichador, enfim, é outro polo, né? Do arco social e cultural que digamos assim, da distância entre eu e ele, né? E, no entanto, o amor à tinta, o amor aos muros, o amor à superfície, o amor à arte, o amor à pintura, pôde criar uma relação onde essas diferenças ficavam equalizadas, mais ou menos, no campo da pintura, entendeu? Cada um com a sua especificidade, não havia mais ou menos, que sabe mais, sabe menos, enfim, né? Era uma parceria onde era uma relação recíproca sempre, né? De troca, né? Então, assim, a base dessa história, a base desse grupo que se formou de pintura um pouco a troca, sabe? E uma troca
que não é uma troca comensurável, né? A gente não está trocando, sabe, trigo por farinha, né? Não, não são coisas mensuráveis, são coisas que não têm medida, porque é na convivência onde estamos aqui trocando fluidos criativos, afetivos, né? Então se dá de uma forma... É engraçado chamar de projeto, porque na verdade não houve... Tinha uma ideia vaga do que seria, mas não exatamente não tinha um projeto, mas aconteceu, na verdade, aconteceu não como se fosse um projeto, aconteceu como um encontro de vida, sabe? Enfim, então acho que começou assim. Logo depois que eu estabeleci a parceria com o Link, juntou-se o Evandro e nós formamos os três o Ateliê Um Bom Lugar, né, representando os nossos coletivos, o Ali Leste, Instituto do Gueto e Luau dos Loucos, né? Aquilo também, eu acho que digamos, essa igualdade né, entre eu e o Link, eu acho que reverberou dentro do meio ali onde se relacionávamos, o pessoal do Ali, com o pessoal da Tiradentes, Guaianazes e tudo mais, eu acho que reverberou numa espécie de confiança, sabe? Assim, de que a gente não estava lá para tirar chinfra, sabe? A gente não estava lá para brincadeira, entendeu? A gente estava querendo uma coisa verdadeira, né? Então eu acho que isso pôde, se alastrou, sabe? Meio que, quase que um pouco esse amor estabelecido ali, meio que contaminou, sabe? O grupo. Então acho que aí a coisa ganhou uma vida própria, sabe? Até a gente acabou se antecipando, mas queria que você contasse um pouco para o público da gente como você chegou à pintura, né? Na verdade, igual você falou, em 62 anos já estou estabelecido, né? Mas como que chegou a questão da arte visual na sua vida, né? E o que você faz hoje em dia, né? Onde que a gente conta seu trabalho? Olha, eu desenho e pinto desde que eu me conheço por gente. Eu era uma criança meio obsessiva com desenho, sabe? Desde muito pequeno, desde 2, 3 anos de idade, me conta que eu ficava desenhando, que eu tinha, digamos assim, eu era uma criança que não tinha problema de tédio, de ter o que fazer, porque eu desenhava. Então era ótimo, sabe? Meus pais adoravam isso. E eu sempre fui muito incentivado. Então, desde quando eu tinha 7 anos, que eu daí já era bom desenhista, desenhava bem na escola, sabe? Eu gostava de mostrar os meus desenhos, eu tinha cadernos e mais cadernos de desenho, meus pais mostravam, então eu sempre quis ser artista, sabe? É uma coisa que desde que eu me conheci, eu já sabia meio que ia ser desenhista, sabe? Eu achava que ia ser desenhista de história em quadrinho. Porque sim. Eu era fanático por quadrinhos e desenho animado quando era criança, né? Eu fui uma das primeiras crianças, né, dos anos 60, eu tô falando, uma televisãozinha preto e branco, que estava no começo ainda da televisão ainda. Então os desenhos animados eram para mim uma fonte de inspiração, assim, enorme. Então eu fui crescendo e o desenho foi ficando comigo. As minhas primeiras telas pintadas eu tinha 9 anos, eu tinha livros de arte em casa. Me lembro de ver livros, tinha Picasso, Kandinsky, Paul Klee, eu tinha vários livros em casa de arte, então era um ambiente que já tinha um ambiente propício, né? Um ambiente favorável, né? E juntou-se a isso também o fato de que eu nasci numa família muito, muito amorosa, de pais muito jovens. Minha mãe tinha 22, meu pai tinha 23. E eles ingressaram na Revolução Socialista, na guerrilha urbana. Foram presos 2 anos, minha mãe ficou presa 1 ano. E antes disso, se dedicavam à Revolução. Muitas rupturas houveram na minha infância, na família, sabe? Muitas rupturas, coisas doídas. E o desenho sempre foi para mim uma espécie de porto seguro, sabe? Sempre um lugar onde eu ficava ali no meu mundo protegido, né? E digamos que em movimento interno, né? Estava sempre elaborando, sempre desenhando, sempre melhorando o desenho. Então desde criança. Aí com 15 anos eu comecei a fazer gravura em metal com o Sérgio Fingerman. Um artista que era muito jovem na época, tal. Uma amiga artista
amiga do meu padrasto, Janotti, José Arthur Janotti, um filósofo, foi casado com a minha mãe. Uma amiga, a Renina Katz, uma artista, me indicou para o Sérgio Fingerman, e lá eu comecei a fazer gravura em metal. Foi ali que mudou de quadrinhos para arte. Ali que um pouco que eu decidi que meu negócio era com arte, não com quadrinhos. Uhum. Então ali eu comecei eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a fazer gravura. Então desde muito cedo, sabe? Então ali eu já tinha livro de arte em casa, mas com o Sérgio Fingerman eu comecei a ler livros, tinha outros livros no ateliê dele, então eu comecei a ter uma absorção assim de arte muito, muito intensa desde sempre, né? Depois também, mais uma ruptura que teve foi a separação do meu pai e a ida do meu pai para Glasgow como exilado, porque depois ele foi ameaçado de novo pelo governo da ditadura aqui, teve que sair, foi morar em Glasgow, e eu fui visitar eles, e quando eu ia visitá-lo, eu visitava muito museu. Então eu tinha também eu frequentava museu, ia sozinho, ficava lá com 15, 16 anos, ia sozinho no museu, ficava lá horas vendo as coisas, né, quando eu viajava. Então eu teve toda essa formação muito precoce, digamos assim, desde muito cedo, né? E sempre com apoio, sempre muito valorizado em casa, o fato de ser artista e tudo mais, sempre muito orgulho da minha mãe, do meu pai e tudo mais, né? Bom, o que sempre havia sido sempre um prazer para mim de desenhar e tudo mais, uma coisa da criança que de ficar no seu mundo, né, transformando, né, desenho em imaginação e tudo mais, ganhou nesse momento, quando eu comecei a estudar arte, ganhou, digamos assim, certos problemas surgiram, sabe? Tudo bem, uma coisa é desenhar tudo para você. Agora, quando você começa a colocar em perspectiva o fato de ser artista, que você vai ter que construir uma identidade, você começa a se perguntar por que eu faço assim e não faço de outro jeito. A arte passa a ter problemas, passa a ter desafios que você não esperava, né? E desde muito cedo isso. A primeira crise que eu tive, digamos assim, de identidade com arte foi eu tinha 15 anos, quando eu comecei a fazer gravura de metal, né? Eu questionei o meu professor, o Sérgio Fingerman. Eu desenhava muito bem, né? Tinha uma técnica muito apurada, mas ele fez uma crítica bastante dura dos meus desenhos, porque tinha muita técnica, mas ele achava que faltava uma certa sensibilidade para o próprio fazer da arte e tudo mais. Então ele chamou muito atenção para o processo da arte, para deixar o processo falar, e não só eu me impor sobre o processo, deixar o processo falar. Foi uma lição preciosa do Sérgio Fingerman que eu tenho até hoje, né? Vale. Bom, ao mesmo tempo, eu também tinha no colégio uma turma de amigos que a gente fazia história em quadrinho. Paulo Monteiro, Antônio Malta, Marcelo Fromer, falecido, o Nando Reis, o Fábio Miguez, Carlito Carvalhosa, enfim, uma série lá. Nós tínhamos uma revista chamada Papagaio. Então a gente tinha, era quadrinhos, mas a gente já tinha um grupo meio de artistas, meio juvenis, sabe? Muita ambição. A gente estudou num colégio que era vanguarda nos anos 70, o Colégio Equipe, que era uma espécie de ilha de liberalismo e de socialismo no meio da ditadura. E tinha uma juventude, né, adolescentes ali, bastante elitizado, mas assim com uma coisa de comportamento e com uma liberdade artística de opinião que era totalmente diferente do resto das escolas. Então também teve uma importância na minha vida o Colégio Equipe e os encontros que eu tive, porque são amigos meus até hoje. Talvez por isso que eu não tenha ficado tão necessitado de fazer faculdade, e eu não fiz. Eu comecei a fazer filosofia na USP, mas eu não continuei porque, enfim, uma história, eu ia viajar, daí minha mãe se separou do Janotti, enfim, mais rupturas na minha vida afetiva, né? Uma vida afetiva muito amorosa, mas com muitas rupturas. Então isso foi uma coisa que também me criou uma certa visão, assim, de que eu tinha que ter uma autonomia desde muito cedo, sabe? Era comigo a coisa, sabe? A coisa vai ficar, é comigo o negócio. Né? Enfim, eu não estava podendo contar com as estruturas familiares que me apoiavam, mas tinha essa instabilidade. Né?
Mas, enfim, o fato é que esse grupo de artistas, mirins, que eu falei, juvenis do Colégio Equipe, depois eu fui para Paris, quando eu tinha 19 anos, eu fui lá para fazer gravura e metal na Escola de Belas Artes de Paris. Fui lá, mudei para pintura, mas eu não tive uma experiência muito intensa lá na Belas Artes de Paris. A minha ida para Paris, onde eu fiquei 8 meses, e daí mais 2 meses viajando, foi mais de ver museu, muito museu, viajar, daí fui para Itália com o Fábio Miguez, viajava, vi arte, então assim, um negócio de ver arte com muita intensidade, sabe? Na volta de Paris, quando eu tinha 20 anos de idade, em 1982, formamos o Ateliê Casa 7. Eu, Paulo Monteiro, Fábio Miguez, Antônio Malta e Carlito Carvalhosa. Depois o Malta saiu, entrou o Nuno Ramos. E aí, digamos, aí começou para valer, digamos assim. A primeira exposição profissional que eu considero, eu tinha 22 anos, em 1984, chama Painéis. Eu, Paulo Monteiro e Nuno Ramos. Né? Então ali, e aí definitivamente a arte tornou-se uma questão, um problema, eu tive uma crise muito grande também nessa idade, porque eu vi um catálogo da Documenta de Kassel, se não me engano, número 7, né? No ateliê do meu então ex-professor, o Sérgio Finger, onde eu ia lá para conversar. Eu vi esse livro e assim, eu tive uma visão da arte contemporânea assim como algo muito problemático. Por um lado, trabalhos que quase que desapareciam. Me lembro do trabalho de um Richard Long, que era assim, uma linha de pedras que ele colocava lá nos Andes, não sei aonde, um lugar totalmente ermo. Né? Um círculo de pedras que ele coloca também numa paisagem super erma e tal, tira uma foto, é isso. Falei, nossa, que coisa, a arte quase que desaparecendo, sabe? Uma espécie, uma sensação, uma espécie de tristeza, uma espécie de aflição, quase como se a arte estivesse sofrendo falta de ar. Né? Por outro lado, nesse mesmo catálogo, de um outro tipo de trabalho, era o início da transvanguarda, o início da volta à pintura, que me interessava mais porque era o que eu fazia. E aí tinham pinturas assim, de uma feiura, de uma agressividade que me mexeram comigo, sabe? Eu falei, então não é sobre beleza, né? Sabe? A arte não é sobre alguma coisa que está além, acima de uma simples questão estética, né? Existe ali uma manifestação de uma revolta, de um inconformismo com a vida, com a boçalidade da vida, com a mediocridade, com a injustiça, com tudo, né? O Mário de Andrade, naquela carta ao jovem poeta, diz: sem pelo menos um pouco de raiva da vida, você não vai ser poeta, entendeu? Sem um pouquinho de engana, de um desejo, sabe? Uma espécie de desejo de vingança pelo lado da construção, né? Então, aquela sensação que eu tive colocou em xeque toda a minha formação, por um lado de história em quadrinho, por outro lado de gravura em metal, que era uma coisa muito intimista, pequena, sabe, da cozinha, dos ácidos, das coisas, uma coisa meio artesanal. Eu falei, não, a arte se dá no espaço público, e é no espaço público que a gente tem que pensar as nossas pinturas, né? A primeira coisa que é necessária para isso é aumentar o tamanho das pinturas. Só que fazer pinturas grandes com tinta a óleo e fazer com tela, naquela época era impossível, inviável, financeiramente, esquece. Mas aí eu encontrei um suporte que deu muito certo, que era papel craft e esmalte sintético, tinta de pintar portão. Né? Com isso a gente pregava na parede fazia uns quadros de 2 por 2,5, assim, e pintava ali o que permitia pintar grande, como a secagem era rápida, permitia que depois você enrolava e pintava outro no dia seguinte ou 2 dias depois, e principalmente a vulgaridade do suporte era interessante esteticamente, era interessante como um próprio significado, sabe? Então o suporte tornou-se o próprio elemento expressivo do trabalho, né? Então, então com esses moldes sintéticos do papel craft, chamado Painéis, o nosso grupo deu meio que uma estourada no mercado,
sabe, no mundo da arte. A gente surgiu com 22 anos, não sei o quê. Era um grupo também, o fato de ser grupo dava uma espécie de... Não era tão comum assim ter coletivos em arte, sabe? Parecia uma banda, assim, né? Então, e favorecidos também pela moda na época, que era a volta à pintura, justamente. E também uma espécie de hipervalorização dos jovens, uma coisa de juventude, uma coisa dos anos 80, isso, sabe? Uma coisa da New Wave, coisa dos novos... enfim, o novo status que a televisão tinha recebido, talvez a fusão entre alta cultura e baixa cultura, que antes era uma questão das vanguardas, tornou-se uma coisa mais comum. Então acho que começou a haver uma desestratificação entre alta cultura e baixa cultura, né? Então uma série de questões culturais que estavam colocadas ali, mas o fato é que a gente que nos favoreceu todo momento. Então a gente teve um sucesso muito grande. Fomos convidados para a Bienal em 1985, né? Então tinha 23 anos, participamos da Bienal, começamos a ter uma galeria que comprava os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos não eram vendidos, era uma coisa curiosa. A galeria comprava, mas não vendia, porque os trabalhos eram estranhos, eram meio agressivos, tinha uma coisa meio punk na pintura, o primeiro rótulo que puseram na gente foi de bad painting, sabe? No bom sentido, mas era o, sim, sabe, bad painting. Então, mas assim, então eu acho que, digamos assim, aí eu tô nessa história desde então, com a pintura que para mim é um campo experimental. É curioso, né? A hora que você fala dos painéis, eu pensei muito nos muros do Link, né? É uma forma de expressão onde é possível se expressar, né? Sim, a minha experiência com o esmalte sintético, essa tinta barata de pintar portão, só facilitou a troca de linguagem entre eu e o Link, né? Porque é tudo diferente, né? Eu vinha com tinta a óleo, pastosa, pesada, ele vinha com tinta latex, levinha. Ele pintava em muro, na brutal cidade de São Paulo, viadutos, só que ele pintava com mão leve o rolinho de 10, sabe? Uma coisa leve. Eu faço em tela, tasco com espátula, com maior força, então tem umas inversões interessantes. Não, mas legal, né? Daí, como que se deu esse encontro do ponto de vista criativo, né? Do que vocês pintam hoje? Porque hoje o que vocês fazem, na verdade, me passa muita leveza, na verdade, quando eu vejo, né? A natureza, uma coisa bastante bucólica, eu vejo, né? As imagens que vocês fazem, ele que vem de uma vida muito brutal, a tua história também, pelo que você contou, é muito brutal, né? Como que surge esse tipo de inspiração completamente diversa da vivência de vocês dois, né? No processo criativo. Mas sabe que uma das coisas desse grupo de pintura ao ar livre é um pouco assim, antes de mais nada, um dia que a gente tira, sabe, para passar junto, curtindo a pintura, curtindo ali a natureza e o próprio encontro. Então, assim, tinha algo assim dessa leveza. E é interessante que justamente é a pintura de paisagem ao ar livre, que tradicionalmente é muito associado com uma pintura alienada, né? Não tem nada de político numa pintura de paisagem, você fica lá olhando. E, no entanto, foi essa pintura de paisagem que gerou uma situação que, no fundo, é política, de encontro, de conexão entre classes sociais diferentes. Acabou que foi um agente que operou um processo, né, muito politizado, mas nesse espírito que também, por outro lado, era antipolítico, sabe? A gente estava lá para curtir mesmo. E eu acho que essa associação da arte com o prazer, eu acho que também é uma das chaves aí do sucesso, digamos assim, desse grupo, sabe? Isso é uma coisa que ao longo da vida eu encontro muitas vezes, assim, mesmo lendo entrevista de artistas já tradicionais, como Iberê Camargo e outros, falam um pouco da dor do artista, o artista expressador, ele transformador em beleza e tudo mais. Eu entendo tudo isso, eu sei que é um caminho que passa, assim, por aflições difíceis, porque você não tem certeza de nada com arte, então
as angústias são inerentes, mas eu tenho para mim que a arte se associa com o prazer, sabe? Para mim digamos, é o maior combustível para mim, sabe? Da arte, né? Então acho que tem isso um pouco, essa coisa falando de saúde mental, que é uma coisa, né, as pessoas estão burning out, né, por aí afora. O nosso movimento é o contrário, é um pouco de trazer uma leveza, um espaço. A pintura tem um silêncio. Às vezes, lá nos encontros, tinha lá 15 pessoas pintando, todo mundo, muita conversa, mas de vez em quando baixava um silêncio, sabe? Então, uma vibração boa que unia todo mundo em silêncio. Uma coisa assim que é muito de baixar o tônus, sabe? Das agressividades e estresse e preocupações. Então tinha um lado, digamos assim, nesse sentido alienante, mas paradoxalmente foi o que gerou coisa política. Então eu acho que a gente está diante de uma experiência muito original, sabe? Tem várias situações muito parecidas com isso que aconteceu na história, por aí afora, mas desse modo é muito singular e eu acho que muito original, sabe? Essa mistura de um vetor político com uma arte que na verdade é antipolítica, mas não é antipolítica, simplesmente apolítica, né? Então, mas acabou sendo altamente politizado, né? Nesse sentido, gerar uma sociabilidade nova, que onde antes não havia, passou a existir, né? Então eu acho que tem um pouco isso. A pintura de paisagem é uma espécie de, tem até alguma coisa meio zen, assim, sabe? De um esvaziamento da mente, sabe? Uma coisa um pouco de esvaziar a mente mesmo. E que eu acho que então, num certo sentido, é um pouco uma das formas de se relacionar arte com emoção, as emoções pessoais, é um pouco também a arte, às vezes, te proteger das emoções, sabe? Um pouco menos emoção. Agora deixa eu ficar só na pintura, sabe? Então, tem um balanço aí, sabe? Sim, às vezes, eu acho que tem esse... E nesse grupo, especificamente, eu acho que tem isso. E você acha que isso interfere na tua produção criativa hoje? Não só dos encontros que você também produz, né? Não só... Vocês pintam juntos, você também faz as suas telas, mas no seu processo de criação hoje, esse encontro interfere? Como que essas emoções que hoje em dia são tão intensas para você interferem no teu processo de criação, né? O que veio depois desses painéis, né? O que você pinta hoje em dia? Bom, é um caminho longo que eu tenho, né? Um caminho desde do início lá dos painéis. Depois dos painéis, eu e o grupo lá da Casa 7 questionamos toda a figuração, toda a volta neo-expressionista que a gente estava embalado, mudamos o nosso trabalho radicalmente para uma coisa abstrata, usando materiais diversos, que não era só óleo. Então, e a partir de então, o meu trabalho teve algumas guinadas importantes ao longo do tempo, que eu acho que é uma das características do meu trabalho em relação a outros artistas da minha geração, né, que normalmente permanecem num certo caminho, perseguindo algumas questões a vida toda, né? No fundo são sempre as mesmas questões de todo mundo, mas no meu caso com mudanças muito radicais de percurso. Então, primeiro essa mudança, veja que em 85 a gente participou da Bienal Internacional de São Paulo, com pinturas figurativas neo-expressionistas. No ano seguinte, eu fui o primeiro a expor individualmente, com uma pintura completamente abstrata, onde tinha folhas de chumbo, borracha, papelão, uma mudança total em um ano. Depois disso, teve mais uma outra mudança grande, uma volta para a figuração nos anos 90, que teve uma fase fértil nos anos 90, que onde, enfim, meus filhos nascendo, eu tinha 30, quando minha filha nasceu, eu tinha 31, 93. A carreira de artista assim, tem um início muito explosivo, ganhei dinheiro, comprei carro, móveis para casa, não sei o quê, mas depois a situação econômica do país degringolou completamente na hiperinflação, quando o plano cruzado
você é muito nova, você não lembra desse explodiu o programa lá de congelamento de preços, e a inflação foi a 80% por mês. Foi a hiperinflação, uma coisa completamente maluca. E o mercado de arte simplesmente desapareceu. Assim, da hora para outra. Não tinha mais. Eu comecei a procurar trabalho de artes gráficas, porque eu não tinha dinheiro, sabe? E comecei a fazer artes gráficas, fazer diagramação. Uma amiga muito querida trabalhava na Brasiliense, me chamou para fazer capas de livro. Eu comecei a fazer capa de livro, ganhar um troco, não sei o quê. Então sempre ganhei um troco também, sabe? Mas, para resumir, eu acho que é um percurso aí dessas décadas onde tem um movimento meio pendular. De um lado, uma figuração muito forte, que é um desejo, que é uma coisa que está muito ligada às minhas raízes desde criança, porque o fato de desenhar desde criança, eu tenho na memória uma potência muito grande do lance figurativo, e como aquilo, junto com a imaginação, te leva para outros mundos, né? Então tem esse polo figurativo muito forte, mas tem um outro polo que leva mais para situações mais experimentais com a pintura, que em várias situações me levou para uma abstração completa. E eu diria que é um polo um pouco dessa raiz sempre renovada que eu tenho com a pintura e com o desenho, e por outro, aquele movimento, digamos assim, mais da sua vontade, sabe? Eu quero fazer uma pintura que dê conta das questões que eu vi, por exemplo, naquele catálogo. É menos um se deixar levar e mais você sim tomar algumas decisões. Digamos que é um lado, digamos, talvez mais cultural da vida de artista, sabe? Então, nesse campo mais experimental, era uma postura que eu também tenho, que ao contrário dessa, um pouco de revolver sempre esse material que sempre se renova, que vem desde a infância. O outro que é da curiosidade, sabe? Você experimentar para ver como é que funciona, se funciona, como não funciona. Tanto quando funciona com o mundo, ou seja, o que as pessoas apreendem daquilo que você faz, quanto se funciona para com você mesmo, né? Dá conta, me traz a alegria que eu quero, afinal de contas, em cada pintura, sabe? Isso vai me dar aquela sensação, né? E também esse lado que é um lado mais de questionar, de autoquestionamento, sempre colocar em xeque as suas convicções. Então eu sempre tive ao longo do caminho uma postura assim muito, digamos assim, muito combativa com a minha própria pintura, sabe? Porque é uma sensação, quando as coisas estão muito, muito dominadas, entra numa zona de conforto que começa a me incomodar. Certo. Então, enfim. E agora, mais um fato que veio enriquecer o meu percurso é toda essa experiência com Cidade Tiradentes, com a parceria com o LINC, com o grupo de pintura de paisagem ao ar livre. Modificou, primeiro, porque eu tenho uma relação com pintura de observação, de paisagem, muito forte, desde a adolescência, mas eu retomei em 2001. Mas era uma coisa que ficava, enquanto eu fazia as minhas pinturas abstratas para expor, para mostrar, eu fazia essas pinturas para matar minha vontade de fazer figuração, entendeu? Não era como arte, não tinha pretensão de ser artista, de ser arte. Eu até queria ser tão bom quanto o Corot, quanto o Cézanne, quanto os meus ídolos, mas não era, entendeu? Eu mostrava para os amigos, para a família, assim. Em 2000 então essa prática, quando entrou em Cidade Tiradentes, tornou-se muito mais frequente para mim. Nunca tinha sido tanto, sabe? Tipo, todo mês pintar e tudo mais. Né? Eu fiz quase 30 pinturas nesses 3 anos, né? Nesses quase 4 já. Então eu pintei muito. Depois também eu acho que a parceria com o LINC, a exposição que eu fiz com o LINC também foi uma das coisas que eu prezo demais, essa exposição, Soma, né? Eu acho que eu tive uma experiência ali com uma experiência que é como me desidentificar de mim mesmo. Era como se eu pudesse, em algum momento, escapar de mim mesmo, sabe? Era como se
enfim, ou dizendo de outro modo, eu consegui ali ter uma experiência que é eliminar a autoria, sabe? Essa relação de autor do eu, esse eu criador, como tinha um outro eu ali. E, na verdade, a minha parceria com o Link acontece, não é nem lá, não é eu mais, é uma soma, mas, na verdade, essa soma, o resultado fica entre eu e ele. Não é eu, não é ele. É o que há de nós dois juntos, entendeu? É uma situação interessante, assim. Então, isso para mim também teve um marco muito grande. Acho que, em termos de mercado, eu paguei um preço. Foram esses anos, acho que eu foquei muito enfim, eu não estava focando em carreira internacional, estava focando na minha carreira em Cidade Tiradentes, né? Então isso eu acho que teve um custo na minha carreira, assim. A galeria que eu trabalhava na época com o Link questionou se aquela parceria vinha ajudar a minha carreira ou não. Eu falei, bom, eu não estou pensando exatamente na carreira, estou pensando um pouco na arte que a gente está fazendo, né? Tive naquela exposição retornos assim preciosos das pessoas, de entusiasmo das pessoas, da sensação daquela arte tocar as pessoas. Mas em termos de mercado, propriamente dito, não. Então eu acho que houve uma espécie de reação do mercado assim, espera um pouco. Primeiro que é um artista branco, outro artista preto, um artista meio consagrado, se colocando na mesma altura do artista lá da periferia e tal. Depois o fato de não ter uma autoria, e a coisa da autoria na arte é quase que uma coisa sagrada, sabe? Quase um tabu, sabe? A marca registrada do autor. E é sabido que no mundo da arte, para você manter uma situação de sucesso e tal, você não pode mudar. Você tem que manter-se fiel àquele estilo que foi consagrado. Como eu mudo muito, isso aí me atrapalha. E essa mudança para com o Link também ainda teve esses ingredientes a mais. Então foi uma coisa que não entrou. Mas, por outro lado, criou um setor no meu território, digamos assim. Se eu vejo meu trabalho como um território, eu tenho um território novo, sabe? Que eu divido com o Link e que eu acho que abre possibilidades muito, muito grandes. A gente vai voltar a fazer coisas juntos mais cedo ou mais tarde. Então, assim, só para concluir respondendo mais diretamente, a primeira consequência desse grupo de pintura foi, por exemplo, eu ter feito uma exposição em 2022, Pintura Paisagem. Eu fiz uma exposição onde eu deliberadamente conversei com a galeria, tracei essa estratégia, escuta, vou me dedicar à paisagem, porque eu tô com esse grupo de paisagem lá, então eu vou deixar um pouco de lado as minhas experimentações mais abstratas e tudo mais, para me dedicar a isso. Então foi feito um livro Pintura Paisagem, que o Lorenzo Mami foi o curador. Fiz uma exposição de retrospectiva de paisagens, onde tinha as pinturas que eu fiz na cidade de Tiradentes, né? Então, e pela primeira vez eu coloquei essas pinturas feitas de observação com status de arte, estava na galeria junto com as outras pinturas, entendeu? Então foi a primeira vez que eu uni um mundo que antes era meio paralelo e que agora veio para frente, por assim dizer. Sem contar as mudanças internas de experiência, da vivência, tudo isso, né? Sim, que é sobre isso que a gente veio conversando até agora, e quanto ela acabou transformando, né, também a teu processo criativo, né? Claro. Eu acho que tem aí uma chave, era um pouco o lema do Ateliê Um Bom Lugar, que a gente brincava, que era humildade e ousadia. Acho que humildade para se colocar, sabe, aberto para aprender coisas novas e tudo mais, e ousadia de experimentar coisas que outros não tentaram e que a gente pode sim. Então acho que era uma chave boa essa dupla de motes, sabe? Humildade e ousadia. Né? Mas eu acho que a questão da ousadia é uma assinatura sua, né? Até por mudar tanto, né? Sim. Estilos e estratégias, né? Assim, de criação. Né? Se fosse para ter uma assinatura, acho que seria essa mesmo, né? Sim. E se eu pago um preço por isso,
é isso aí, né? Faz parte. As coisas têm consequência. É o teu mesmo. processo, né? Cada um tem um processo Exatamente. das criações e a tua dor talvez seja essas, né? Esses renascimentos, né? Pois é, exatamente. Você se colocar de novo. Sabe aquele. Quando você muda de trabalho, você está com o trabalho todo montado, todo construído, né? Por exemplo, a fase mais fotográfica, que eu usava fotografia, que uma série de pinturas que aí sim teve um sucesso comercial grande e tudo mais. Num certo momento, quando eu comecei a questionar aquilo e comecei a experimentar outras coisas, é como se eu tivesse me desfeito de tudo aquilo. Sabe aquela famosa festa popular, acho que é da costa oeste americana, de não sei qual civilização, os potlucks, que os clãs eles vão e queimam tudo que possuem, em demonstração de humildade, enfim. Tem um monte de... O Freud fala disso, mas todos os antropólogos citam isso como uma forma de evitar o acúmulo de riqueza, né, e se criar classes diferentes, mas também uma espécie assim para se desfazer e para você estar uma espécie livre do seu próprio fardo, né? Então, às vezes eu sinto assim, falei, putz, sabe, eu queimei tudo, tô sem nada de novo, agora eu vou começar tudo de novo, né? Então isso aí, e às vezes não é que você chegue e já tem uma outra coisa de cara. Às vezes você tem que procurar, você tem que achar. Às vezes a coisa não vem do mesmo jeito. Então, angústias fazem parte do processo. Sim. Que joia. Nossa, muito obrigada, Andrade. Isso é uma aula aí de como a emoção se envolve tanto, né, no processo criativo. É isso aí. Pô, foi uma satisfação, Laura.